Bom, pessoal, então hoje a gente vai utilizar a definição de relação de equivalência para definir um anel que é crucial para o perfeito entendimento da álgebra 1, da teoria de anéis, que são os anéis dos inteiros módulo n. Então, a gente viu um exemplo, eu vou relembrá-lo aqui. A gente fixou um número natural n, maior ou igual a 1, e no anel dos inteiros, a gente definiu esta relação de equivalência. Então, dois números inteiros estão relacionados por ela quando a sua diferença é múltipla de n, e a gente provou que isso é uma relação de equivalência, certo? Então, o meu objetivo aqui é definir um anel que englobe essa estrutura. E para fazer isso, olha só, pega um número inteiro qualquer. Pelo algoritmo da divisão, pela divisão euclidiana, a gente sabe que esse número, quando dividido por n, ele resulta num quociente e num resto que são únicos com o resto nesse intervalo aqui, certo? Então, se pegar a classe de equivalência do meu inteiro A, perceba que ela vai ser igual à classe de equivalência do resto dessa divisão. Por quê? Porque A menos R é um múltiplo de n, certo? Então a classe do A é igual à classe do R. Isso significa que se eu construir as classes de equivalência para esse conjunto e eu construir o conjunto quociente, então perceba que aqui eu teria todas as classes de equivalência, certo? Acontece que se eu pegar aqui as próximas classes de equivalência, por exemplo, n barra, eu já sei que na divisão por n ela deixa resto zero, então ela é igual a essa classe. Se eu pego n mais 1 barra, na divisão por n, n mais 1 deixa resto 1, então já é igual a essa classe. E o mesmo valeria para os números negativos, e as suas classes de equivalência. Então, no fundo, o meu conjunto quociente ele só possui esses n elementos aqui. Certo? Esse conjunto a gente denota por z índice n, em vez de denotar dessa maneira horrível aqui, E ele é chamado de o conjunto dos inteiros módulo n, ou seja, é simplesmente o conjunto das classes de equivalência dos possíveis restos da divisão euclidiana pelo n que a gente fixou anteriormente, tá certo? Bom, acontece que esse conjunto Zn ele pode ser transformado num anel. Então vamos definir duas operações. A primeira de adição é a seguinte: eu pego duas classes de equivalência e a soma delas nada mais é que a classe de equivalência da soma de A e B. E a multiplicação eu defino de forma muito parecida. Então essa soma aqui, ela está acontecendo nos inteiros e essa multiplicação também está acontecendo nos números inteiros. Bom, então vamos ver se isso aí realmente vai ser um anel. A primeira coisa que a gente tem que fazer, e isso sempre acontece quando você define operações que utilizam classes de equivalência, é mostrar que essas operações estão bem definidas. O que significa isso, Bom, se a gente lembra bem, naquele caso que eu até comentei, que era o caso onde o n era igual a 8, por exemplo, o 13 e o 5, a diferença entre eles é múltipla de 8. Isso significa que a classe do 13 é igual à classe do 5. Então, 13 barra é idêntico ao 5 barra, certo? Então, quando eu defino uma operação, se eu coloco aqui o 5 barra, ou se aparece aqui o 13 barra, isso não pode influenciar a minha operação, porque eles são a mesma classe. Então, eu tenho que provar o seguinte: se eu tenho duas classes iguais, cada uma com dois representantes diferentes, eu tenho que demonstrar que o resultado das contas acaba dando a mesma classe também. Ou seja, suponha que a classe do A1 é igual à classe do A2 e a classe do B1 é igual à classe do B2. Então, eu tenho que provar que se eu somar A1 barra com B1 barra, isso vai dar a mesma coisa que A2 barra mais B2 barra, tá certo? Para fazer essa conta, perceba o seguinte, Se a classe do A1 é igual à classe do A2, eu sei que eles estão relacionados e a sua diferença é múltipla de n. E o mesmo para os Bs. Então, se eu fizer A mais B1 menos A1 mais B1 menos A2 mais B2,
eu consigo provar que isso também é múltiplo de n, apenas utilizando esses algebrismos. Ou seja, a classe desse cara é igual à classe desse cara, porque a sua diferença é múltipla de n e eles estão relacionados. Tá certo? Isso significa, então, que a minha adição está bem definida. E o mesmo vale para a multiplicação, fique para vocês fazerem, tá? Então, se as operações estão bem definidas, eu posso estudar esse conjunto e provar que ele é um anel, certo? E, de fato, a gente vai ver que ele é um anel comutativo e com unidade. Então, primeiro, para a associatividade, eu tenho que mostrar que essa conta é igual a essa conta, certo? Então, perceba que aqui eu primeiro realizo essa operação de dentro e eu obtenho isso. Agora eu realizo essa operação e obtenho esse resultado. Essa conta aqui de baixo ela está sendo realizada dentro dos inteiros, ela é associativa. E agora eu quebro aqui e depois eu quebro aqui. E deu tudo certo. Ela também é comutativa, ó, porque se eu faço A barra mais B barra, isso é a classe de A mais B, pela definição dessa adição. Os inteiros a soma é comutativa, então eu troco elas de lado e eu quebro de novo e é comutativa. Além disso, o elemento neutro da adição é a classe de equivalência do zero, porque se eu fizer A barra mais zero barra, isso dá A barra. Dado um elemento do anel do conjunto quociente, A barra, o seu oposto é a classe de n menos A, porque se eu realizo essa soma, olha só, eu obtenho a classe do n. Acontece que n menos 0 é múltiplo de n. Então a classe do n barra é igual à classe do 0 barra, que era exatamente o que eu precisava. Além disso, a multiplicação é associativa, é bem tranquilo. E além disso, também, para finalizar a parte de ser ou não um anel, essas duas operações elas respeitam a distributividade. Então é só fazer a continha com bastante calma, sem se bagunçar, tá certo? Então esse conjunto quociente ele acaba virando um anel, certo? É muito fácil ver ainda que ele é um anel comutativo, ó, porque A barra vezes B barra eu junto numa mesma classe, troco eles de lugar aqui dentro, porque nos inteiros a multiplicação é comutativa, chego onde eu queria. E a classe do 1, certo? O número inteiro 1, é a identidade multiplicativa, né? Como a gente pode ver nessa conta aqui, tá certo? Então esse conjunto, ele é um anel comutativo com unidade, tá certo? Bom, aí para saber se vale a 9 e a 10, tudo vai depender do n, tá certo? Então basicamente é o seguinte, se o n é um natural maior ou igual a 1, que não é primo, então esse anel Zn, ele não satisfaz a 9 e nem satisfaz a 10. Agora, se o n, agora eu vou chamar de P, é um número primo, então o Z de P, ele satisfaz tanto a 9 quanto a 10, e, portanto, o Z de P é um corpo e também é um domínio de integridade. Então, tudo isso está demonstrado nas notas de aula, faz parte da sua leitura. Não se esqueça de me avisar se tem coisa estranha, se algo você não entendeu, que a gente conversa ao vivo. E até a próxima.